Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, estudo 39, volume 4, chegamos no 75, 76. Dia 23 de julho de 1901. Jesus fala de sua vontade e da caridade. Encontrando-me com muitas dúvidas sobre o meu estado, ao vir meu adorado Jesus, me disse: Filha, não temas. O que eu te recomendo é que esteja sempre uniformizada à minha vontade. Porque quando na alma está a divina vontade, não tem força de entrar nela nem a vontade diabólica e nem a vontade humana, para fazer-se um brinquedo da alma. Depois disto, parecia-me vê-lo crucificado e, tendo-me participado, Senhor, não só suas penas, mas alguns sofrimentos de outra pessoa, acrescentou: Esta é a verdadeira caridade, destruir-se a si mesmo para dar a vida aos outros, e tomar sobre si os males dos outros e dar-me os bens próprios, né? Dar-se todo para Deus. É uma caridade muito grande, né? Você, né, se desfazer plenamente, totalmente em si mesmo, né? Maravilha. Vamos ser um outro Cristo, né? Vamos ser um outro Cristo. Então aqui ela estava, né, ele falou para ela que o que ele recomenda a ela é que esteja sempre, né, na vontade divina, como ele deseja, né? Fazendo o que ele deseja, o que ela já sabe que ele quer, né? Que ele pediu para ela fazer. E que se não está, né? E se está na vontade divina, nessa vontade de Deus que ele firmou, né? Aí não vai ter força nenhuma para entrar na sua vida, né? Na sua alma, a vontade diabólica e nem a vontade humana, para fazer você, né, um brinquedo, de você um brinquedo, né? Porque a vontade diabólica vai fazer a alma como um brinquedo, né? E a humana também. Então, isso é real, né? Se a gente realmente está seguindo, né, firme e forte, continuamente, né, o progresso do propósito só de estar plenamente na vontade divina, naquilo que Deus já dispôs para nós, né? Então a gente não olha nem para trás, nem para frente, nem para o outro lado. A gente só olha para a vontade divina que ele dispõe, né, a cada momento, a cada circunstância. E você faz a vontade de Deus, né, de todo o coração, responde ao que Deus está pedindo. Então nada mais vai poder te perturbar, nada pode te perturbar, né? E você pode seguir em frente, né? Depois disso, parecia-me vê-lo crucificado, e tendo-me participado, o Senhor, não só suas penas, mas alguns sofrimentos de outra pessoa, lhe acrescentou que esta é a verdadeira caridade, destruir-se a si mesmo. Então você vai dar-se totalmente aos outros e vai tomar sobre si os males dos outros e você vai dar os seus bens para eles, né? E dar para Deus os bens que você possui, né? Todas as suas qualidades, todo o seu empenho, o seu esforço, tudo o que você tem de si bom, você vai dar para Deus, para Ele usar. E vai se dar totalmente aos outros, né? Doando-se plenamente aos outros e também tomando aquilo que é do outro, né? Que é mal sobre você, né? Falar para Jesus, Senhor, tira dele, dá para mim, para eu, com a força da divina vontade, eu conseguir carregar a cruz dessa outra pessoa, né? Ouvindo, né? Muitas vezes a gente tira o mal de outra pessoa ouvindo o que ela tem a dizer, né? Ouvindo os seus desabafos, muitas vezes, e rezando, né? Por ela, entregando por ela as suas orações. Isso é também sacrifício de amor pelas pessoas. E no outro trecho, é 27 de julho de 1901, dúvidas do confessor, respostas de Jesus. Havendo tido algumas dúvidas, o confessor, ao vir o bendito Jesus, o via junto a ele, e eu ia dizendo: Meu agir está sempre apoiado na verdade. E embora muitas vezes pareça escuro, sob enigmas, no entanto não se pode fazer menos do que dizer que é a verdade. E embora a criatura não entenda com clareza o meu agir, isto não destrói a verdade, faz compreender-se muito melhor que é o modo de agir divino, porque sendo a criatura finita, não pode abraçar e compreender o infinito. No máximo pode compreender e abraçar algum brilho, assim como em tantas coisas ditas por mim nas Escrituras, e meu modo de agir nos santos talvez tenham sido compreendidas com toda clareza. Oh, quantas coisas deixaram na escuridão e no enigma! No entanto, quantas mentes de doutos e sábios se cansaram de interpretá-las? E que coisa compreenderam? Pode-se dizer que nada em comparação com o que fica ainda por conhecer. Isto acaso prejudica a verdade?
para nada, mas bem a faz resplandecer principalmente. Por isso o seu olho deve estar atento a se há a verdadeira virtude, se sente em tudo e embora às vezes as escuras, que esteja a verdade, e do resto se necessita estar tranquilo e em santa paz. Dito isso, desapareceu e eu regressei em mim mesma. Então esse trecho é muito importante e eu vivo muito isso, busco viver esse agir divino em mim. Né, eu busco viver a verdade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas intenções. E assim, por exemplo, se eu vejo que alguém está fazendo alguma coisa, indo para a igreja, rezando missa diária, aí eu vou e vejo que não é o chamado para mim, eu vejo claramente que eu não tenho condições de fazer isso. Então, eu tenho tranquilidade de ficar em paz, né? Essa é a minha verdade. É o que Deus dispôs para mim, é a circunstância que eu estou vivendo. Eu tenho que sair correndo, né, para trabalhar. Logo cedo, ajudar meu esposo, que já às 5 horas, 6 horas já está trabalhando e eu preciso estar lá para ajudar ele. Então, eu sei que eu não posso sair de manhã para ir na missa, né? Aqui só tem missa todos os dias de manhã. Então, não tem condições de ir. Então, eu fico em paz, né? E qualquer outra coisa também que alguém peça de mim, você precisa ser mais querida, mais doçura, você precisa ser mais quieta, você precisa ser mais isso. Qualquer virtude, isso tem que ser real. Senão, eu não posso falsear a virtude. Se não for real, não adianta. Então, é isso que Jesus quer da gente. Ele fala dele e fala de nós, né? Que ela estava com algumas dúvidas, né? Havendo tido algumas dúvidas do confessor. Então, o confessor teve dúvidas. E ao ouvir o bendito Jesus, o via junto a ele e eu ia dizendo, meu agir está sempre apoiado na verdade. Então, acho que é Jesus que ia dizendo, né? Que o agir dele está apoiado na verdade. E embora muitas vezes pareça escuro sob enigmas, no entanto, não se pode fazer menos do que dizer que é a verdade. Então, Deus está sempre na verdade, né? Então, não adianta ficar inventando coisas, se falsear uma virtude, não adianta que isso não vai adiantar, né? E embora a criatura não entenda com clareza o meu agir, isso não destrói a verdade, faz compreender muito melhor que é o modo de agir divino, mesmo que você não compreenda esse modo de agir, mas não deixa de ser a verdade que está acontecendo ali, né? Está acontecendo algo, é a verdade, é a situação clara que está acontecendo. Você não entende o que está acontecendo, mas essa é a verdade, você tem que aceitar, né? Uma pessoa está triste, uma pessoa está com depressão, mas ela não tem motivo, é uma pessoa que tem tudo, mas ela está triste. Essa é a verdade, ela está triste. Não adianta você ficar querendo, mas você deveria estar feliz, você deveria agradecer porque você tem isso, tem aquilo. Como que você está triste, como você está com depressão? Ué, a depressão muitas vezes são situações hormonais, né? Estresse, até do próprio corpo, como eu estou aprendendo agora. Então a gente tem que ter paciência com as pessoas. Não adianta querer, né, falsear. Você não tem direito de ter depressão. Você não tem direito de estar triste. Não, você tem que respeitar aquela pessoa. A verdade é que ela está triste. E aí você não entende por que ela está triste, mas essa é a verdade. Então você tem que respeitar. A mesma coisa com Deus. Ele está fazendo coisas em direção a nós, né, mostrando certas coisas que às vezes vem através de um castigo, através da justiça, e você fala assim, nossa, mas por que Deus está permitindo que aconteça isso comigo, que eu estou doente desse jeito, sendo que eu estou servindo na igreja? Eu estava servindo na igreja, acabei de ser ministra da Eucaristia e agora estou com câncer. Nossa, mas que tragédia! Eu não vou poder servir na missa porque eu tenho que fazer quimioterapia, tenho que fazer isso, fazer... Então você não entende o modo de agir de Deus, mas o modo de agir de Deus é esse. Nesse momento é o que ele dispôs, é essa realidade. Você tem que aceitar e não ficar discutindo, não ficar confundindo as coisas. É mais ou menos isso que Jesus está falando aqui, né? Então ele está explicando, quantas coisas se deixaram na escuridão e no enigma, né? Na vida dos santos, coisas aconteceram que ninguém entendeu, né? Então, pode-se dizer que nada compreenderam esses sábios doutores que tentaram compreender e interpretar tudo e nada conseguiram, né, de verdade. Pode-se dizer que nada em comparação com o que ainda fica por conhecer. Isto acaso prejudica o que é a verdade? Não, mas bem a faz resplandecer principalmente. Por isso, o seu olho deve estar atento se há a verdadeira virtude. Então, se, por exemplo, alguém quer que eu seja doce, mas eu não sou doce. Então eu tenho que aceitar que não é da minha natureza isso. Deus não me fez dessa forma, ou ele ainda não me demonstrou que eu posso ser doce. Então eu tenho que aceitar a realidade. Só vou poder ser doce se eu realmente for doce. Mas se eu falo grosseiramente, de uma forma grosseira para as pessoas, se eu falo a verdade, dói. Se eu sou uma pessoa clara, objetiva, quero resolver tudo rápido, não quero ficar deixando coisa para depois, isso de repente faz eu atropelar certas circunstâncias, e isso demonstra que eu não sou uma pessoa compreensiva, calma, tranquila, eu tenho que ficar em paz.
porque essa é a minha realidade, é a verdade que Deus me fez. Então eu não vou falsear, eu vou fingir que eu sou calma. Isso não é verdade. Aquilo que falou do o São Francisco Xavier, né? Acho que era ele, né? Não lembro. Que ficava calmo, 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 mas só que por baixo da mesa dele estava tudo arranhado. Então aquilo ali é falso. Ele falseou a virtude dele, né? Forçou por uma caridade para ser calmo com as pessoas, mas no fundo tá morrendo de raiva. Então, na verdade, ele não falou a verdade que realmente precisava falar para aquela pessoa, muitas vezes, né? Não foi verdadeiro. Então, isso não é vontade de Deus. Então, a gente tem que aprender com essas realidades do livro do céu, né? Então, é isso aí. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Jesus fala da sua vontade e da caridade. Livro do Céu, volume 4. 23 de julho de 1901. Encontrando-me com muitas dúvidas sobre meu estado, ao vir meu adorável Jesus, me disse: Filha, não temas. O que te recomendo que esteja sempre uniformizada a minha vontade, porque quando na alma está a vontade divina, não tem força de entrar nela nem a vontade diabólica, nem a vontade humana, para fazer-se um brinquedo da alma. Então, muito importante, né? Porque às vezes a gente fica nessa situação, né? Pensando que tem alguma coisa que às vezes entra algum sentimento de culpa, algum pensamento assim de culpa, será que eu tô, né? Fica, às vezes vem, né, sobre o estado da nossa alma, né? Dúvidas sobre o estado da nossa alma, e isso traz uma perturbação, traz uma angústia, né? Ficar pensando isso, sobre o estado da nossa alma, se tem algum pecado, se tem alguma coisa que eu fiz, vem uns pensamentos assim, né? Pode vir alguma coisa. Aí Jesus está falando, né? O que te recomendo? Aí ele falou: não temas, não fica com medo, não fica. Gente, medo é uma coisa terrível, né? Para nossa alma. Ficar com medo, ficar num estado de medo, de culpa, de desconfiança, não presta. Isso é coisa das trevas. Porque se você ficar pensando nesse estado de desconfiança, de temor, isso afasta a gente de Deus, porque é em relação a Ele, né? Desconfiança dele, do amor dele, sabe? Desconfiança. Um relacionamento que não tem confiança não é assim, é muito complicado. Você não ter confiança, você se afasta da pessoa. Quando num relacionamento não existe a confiança, tem uma barreira ali, um afastamento. Isso aí, por isso que Jesus fala: não temas, não fica com medo. Porque o medo faz a gente querer fugir de Deus. É o que aconteceu com Adão lá. Isso aí já está lá no pecado original. Quando Adão, ele conversava com Deus todo dia, né? Fala lá no Gênesis, ele conversava com Deus. Deus chega e pergunta: Adão, cadê você? Tipo assim, mãe, todo dia ele tá lá conversando com Deus, num relacionamento constante com Deus, conversando. Aí ele chega e Adão não tá, ele fala: Adão, chama Adão. Aí Adão fala: eu escutei seus passos e me escondi. Então, tô com medo de você. E me escondi. Então a gente tem essa tendência. Se ficar com medo de Deus, você vai se esconder dele. Não vai ter mais relacionamento. Não vai ter mais um relacionamento ali de amor, de intimidade com Deus. Vai ser temor. Vai ser medo dele. Você vai se esconder. Então é muito sério, né? Ficar com medo de Deus. Com medo, com temor, com desconfiança. Aí ele falou: o que te recomendo é que esteja sempre uniformizada a minha vontade. Se você está uniformizada à vontade divina, não vai entrar a vontade humana, não vai entrar a vontade diabólica. Então fique em paz. Fique em paz. Se você tá sempre uniformizado à vontade divina, aceitando tudo como acontece, do jeito que acontece, por mais difícil que seja a situação, e você vê ali sempre, sempre a vontade divina e ama a vontade divina e aceita e vive nela, fique em paz. Se você vive na vontade divina, não tem força, se você está sempre uniformizado à vontade divina, não tem força de entrar nem a vontade diabólica, nem a humana, para fazer-se um brinquedo da alma. A gente vivendo na vontade humana, você vira um brinquedo mesmo. Você vira escravo de um monte de coisa. Porque, por exemplo, né? Eu estava falando hoje com uma colega minha. Ela tá muito chateada, chorando, muito chateada.
com a chefe dela. Aí elas estavam conversando ontem e ela não concorda com algumas coisas que a chefe dela faz, umas condutas dela assim. Aí ela ficou muito brava e brigou com ela. Foi insubordinada, assim, brigou mesmo, falou, foi feio o negócio. Aí ela conversando comigo, eu falei assim, pode ser que hoje ela vai te dispensar, né? Não vai querer mais que você continue, né? Pode ser que isso aconteça. E se isso acontecer, agradeça a Deus. Agradeça, porque do jeito que tá, você tá ficando doente. A relação de vocês já não tá muito saudável, né? Já vem assim há algum tempo. Então, se acontecer dela te dispensar, você vai ter duas opções. Ou você aceita e agradece a Deus e fica, né, bem, e vê que isso é uma coisa boa, ou você fica revoltada. E é melhor você aceitar. E ela realmente é melhor eu aceitar. Eu vou ver, vou fazer outra coisa, eu vou ver que é uma oportunidade para eu descansar, que eu tô cansada e não sei o quê, e que realmente está desgastante e não vale a pena eu sacrificar minha saúde. Ela tá ficando doente por causa disso. Ela fica muito nervosa e ataca a saúde dela assim todinha. É muito sério o jeito que ela tá. Então, se a gente não aceita, não se uniformiza à vontade de Deus, é o que está acontecendo. Imagina, se a mulher chega para ela e fala, não quero mais você, agora vou colocar outra porque não dá, porque o relacionamento delas tem que ser de estrita confiança, ela ser o braço direito dela. E não está acontecendo isso por causa de uns atritos, né? Então, o que está acontecendo? Ela chegar e falar, não quero mais. Aí, se ela se uniformiza à vontade divina, à vontade, o que está acontecendo é a vontade de Deus. Fica tudo certo. E ela vai ver luz, vai ver ali um livramento, vai ver um bem, vai ver tudo de bom. Tudo de bom no que está acontecendo, que é a vontade de Deus. O que está acontecendo, aconteceu, virou manchete, é a vontade de Deus. Se você aceita, você vai ver só o bem. Você vai ver, mesmo que seja uma coisa difícil, ela vai ver o bem. Mas se não, você vira um brinquedo da sua vontade, da vontade diabólica, ela vai ficar revoltada, ela vai ficar falando um monte de coisa, não sei o que lá, e aí vira uma coisa assim das trevas. Então, o que Jesus recomenda é que a gente viva uniformizado à vontade dele, sempre, em tudo o que acontece. E aí não tem força de entrar a vontade humana nem a vontade diabólica para fazer-se um brinquedo da alma. Depois disso, parecia-me vê-lo crucificado, e tendo-me participado o Senhor não só suas penas, mas alguns sofrimentos de outra pessoa, acrescentou: esta é a verdadeira caridade, destruir-se a si mesmo para dar a vida a outros, e tomar sobre si os males dos outros e dar os bens próprios. Então, a caridade, né? A gente sofrer pelo outro, é como a Aline falou, às vezes sofrer pelo outro é você ouvir. Eu estava chegando, né, no trabalho e ela veio, encontrei com ela e eu sabia que ela estava passando esses problemas, aí a gente foi subir junto e ela começou a falar os problemas, né, falar o que estava acontecendo, chorando. E aí eu ouvi, aconselhei, falei o que veio no meu coração, assim, para ela, para acalmar, para consolar, para iluminar, assim, né, a situação. E aí você destrói si mesmo, porque eu poderia não querer ouvir, porque essas coisas, acaba que ouvindo o outro, você toma sobre você os problemas dos outros. Aquilo ali te afeta, né, de certa forma. Te afeta. A tristeza, às vezes você fica triste junto com a outra pessoa, você fica... Ouvir, ouvir o desabafo da outra pessoa te afeta, né? E aí você toma sobre si aquele sofrimento, você sofre. Muitas vezes a gente ouve a pessoa falando que ela está sofrendo e a gente sofre junto. A gente tem isso, né, de pegar, tomar sobre nós, assim. O outro, por exemplo, a pessoa está falando ela está falando do filho dela que tá doente, que tá sofrendo, não sei. Você sente o sofrimento da pessoa, aquilo ali, ela não tem como não te afetar, parece que ali compartilha mesmo na nossa pessoa, assim, o sofrimento do outro. Então, ouvir o outro, a gente toma sobre a gente, não é só de forma espiritual, né, assim, de forma espiritual, tomar sobre nós o sofrimento do outro, também ouvindo, né, a pessoa, você toma sobre você e sofre.
E é uma caridade, então, ouvir, né? Se a pessoa chega e fala e tá ali, né? Esta é a verdadeira. Tanto isso de ouvir afeta que os psicanalistas, essas pessoas que trabalham psicólogo, eles têm que fazer terapia também, porque eles ouvem muito, 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 muito a vida do outro, relato, sofrimento demais. E eles têm que fazer eles também têm que fazer terapia, porque senão eles adoecem, porque toma sobre eles aquele sofrimento, como se absorvesse, né? Tipo assim. Mas isso é interessante. Então, e Jesus está falando que a verdadeira caridade é destruir-se a si mesmo para dar vida a outros. E aí a gente dá a vida, por exemplo, ouvindo. Você ouve a pessoa e vai dar uma luz, vai dar ali a pessoa às vezes está totalmente assim confusa, né, sem saber o que fazer. E aí você ouve e dá para ela uma palavra de discernimento, de sabedoria, para ela entender o que fazer, o que está acontecendo e ficar bem, né? E resolver a situação. Então a verdadeira caridade é a gente esquecer da gente, né, para destruir a si mesmo para dar vida a outros. Volume 4, 76, Dúvidas do confessor, resposta de Jesus. Havendo tido algumas dúvidas, o confessor, ao ouvir o bendito Jesus, ouvia junto a ele, e eu ia dizendo. Acho que é Jesus que ia dizendo, né? Jesus disse: meu agir está sempre apoiado na verdade. E embora muitas vezes pareça escuro, sob enigmas, no entanto não se pode fazer menos do que dizer que é a verdade. E embora a criatura não entenda com clareza meu agir, isso não destrói a verdade. Faz compreender muito melhor que é modo de agir divino, porque sendo a criatura finita não pode abraçar e compreender o infinito, no máximo pode compreender e abraçar algum brilho. Assim como em tantas coisas ditas por mim nas Escrituras, e meu modo de agir nos santos talvez tenham sido compreendidas com toda a clareza, ó, quantas coisas deixaram na escuridão e no enigma. Então, as coisas de Deus é sempre verdade. Por mais que a gente não entenda, que a gente não consiga compreender o agir divino, a gente não pode falar que não é verdade. Aí ele está falando, na verdade, se a gente não compreende, significa que o agir é divino, porque a gente não consegue compreender Deus, compreender tudo, né? A gente consegue compreender algum brilho. Aí ele fala, né, por exemplo, a Bíblia, a palavra nas Escrituras. Ninguém compreendeu tudo. Nem o modo de agir nele nos santos. O modo como ele age com os santos. Não compreenderam com toda clareza. No entanto, é tudo verdade. Não quer dizer que a gente não entende, que não é verdade. Quer dizer que a gente não entende tudo. Mas falar que não é verdade? Ó, quantas coisas deixaram na escuridão. No entanto, quantas mentes de doutos e sábios se cansaram em interpretá-las? E que coisa compreenderam? Pode-se dizer que nada em comparação com o que fica por conhecer. Isto acaso prejudica a verdade? A gente não compreendeu o agir divino. Prejudica a verdade? A gente pode falar que não é o agir divino porque a gente não entende? Não. A gente só tem que falar, eu não entendo. Mas é a verdade. A gente tem que abaixar a cabeça, se prostrar diante da verdade, né? Eu não entendo, mas é verdade. Não é porque a gente não compreende que não é a verdade. Isso fala mais é da gente, né? Fala assim, eu não compreendo. Eu não consigo alcançar o pensamento divino, o agir divino, né? Mas falar que não é verdade, que não é bom, que não é santo, que não é o bem, aí não. Isto acaso prejudica a verdade? Para nada, mas bem a faz resplandecer principalmente, né? A gente não entendeu o agir divino, faz resplandecer mais ainda que o agir é divino, porque a gente com a nossa pequenez não vai conseguir alcançar tudo, compreender tudo. Por isso, seu olho deve estar atento a se há a verdadeira virtude, e se sente em tudo, e embora às vezes às escuras, que esteja a verdade, e do resto se necessita estar tranquilo e em santa paz. Dito isto, desapareceu, e eu regressei em mim mesma. Aí eu estou tentando entender aqui, havendo tido algumas dúvidas, o confessor. Ah, tá. Ele estava falando para o confessor, né? Havendo tido algumas dúvidas, o confessor,
ao vir o bendito Jesus, o via junto a ele. Então a Luísa via Jesus junto ao confessor e ia dizendo. E Jesus estava dizendo para ele, que Jesus estava junto dele, respondendo aos questionamentos dele, né, na mente dele, provavelmente assim, falando no coração dele. Aí ele falou para o confessor, por causa das dúvidas que ele estava tendo, meu agir está sempre apoiado na verdade. E embora muitas vezes pareça escuro, sob enigmas, no entanto, não se pode fazer menos do que dizer que é a verdade. Está falando para ele, mesmo que você não entenda tudo, é a verdade. E isso faz resplandecer mais ainda que o agir é divino. Porque a criatura, não é capaz de compreender e abraçar tudo, tudo, tudo. Como ele falou. Só compreende e abraça algum brilho. Né? Até aí ele falou das escrituras. As escrituras até hoje, doutos e sábios se debruçam, mas sempre nunca conseguir entender, esclarecer tudo. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus fala da sua vontade e da caridade. Encontrando-me com muitas dúvidas sobre meu estado, ao ver meu adorável Jesus me disse: Filha, não temas, o que te recomendo é que esteja sempre uniformizada a minha vontade, porque quando na alma está a vontade divina, não tem força de entrar nela nem a vontade diabólica nem a humana, para fazer-se um brinquedo da alma. Depois disto, parecia-me vê-lo crucificado, e tendo-me participado, o Senhor não só suas penas, mas alguns sofrimentos de outra pessoa acrescentou. Esta é a verdadeira caridade, destruir-se a si mesmo para dar a vida aos outros, e tomar sobre si os males dos outros e dar-me os bens próprios. Então é muito bonito, né, esse trecho, e tá falando, né, que quando a alma tá naquela intenção, né, tá unida à vontade de Deus, em tudo ela busca acompanhar mesmo, né, aquilo que a divina vontade vai trazendo, entendendo, correspondendo à vontade de Deus, ela sempre tem essa intenção em tudo, ela aceita, né, o que a vontade divina dispõe, vai correspondendo em tudo. Então, se ela corresponde à realidade, à vontade divina, aquilo que é colocado, né, então não tem poder de entrar a vontade diabólica e a humana, porque a humana não vai aceitar. A humana vai querer, a pessoa vai querer seguir a cabeça dela. Então não tem, porque ela não vai, se ela ouve só a Deus e guia pela palavra de Deus, pela verdade dele, então não entra também a vontade diabólica, que é totalmente rebelde quando a pessoa já está numa obstinação terrível, né? Que a pessoa odeia a vontade de Deus, né? Gostaria de modificar todas as coisas a seu bel prazer, né? Vira um brinquedo do demônio, né? Como ele está dizendo. Mas a pessoa renuncia à sua vontade humana e só quer a vontade divina, então não tem poder, né? Nem a vontade diabólica, nem a humana. E aí ele fala sobre a verdadeira caridade, né? Que é se destruir a si mesmo para dar vida aos outros. Então você vive para servir, né? A sua vida não é sua, né? Você vive para um bem universal, para as almas, né? Então toda vez que a pessoa faz um sacrifício, que ela está dando a vida dela pelo outro, né? E toma sobre si os males dos outros e dá-me os bens próprios é uma caridade. Toma sobre si, exatamente foi falado, né? Acontece muito mesmo quando a pessoa tá desabafando com a gente, né? Ela tá trazendo seus males, né? Ou suas tempestades, suas dificuldades. E você ouve, né? O desabafo daquela pessoa. E, e parece que quando a gente ouve elas, parece que a gente tá impregnado com aquilo, né? Às vezes dá a impressão, assim, que aquilo tá na gente, né? Porque é como se você ter que, tipo, a pessoa tá trazendo a miséria, a situação dela é como que você tá no meio, né? Como se ela estivesse jogando em cima de você, assim. É como que você tomasse sobre você. Você sente um desgaste até, depender da situação, assim. Mas isso é dar a vida, né? É você tomar como coisa sua para reparar, para rezar, para se importar, né? E para pedir pro outro vida, né? Para dar vida pro outro, né? Para dar luz pro outro, né? Então dá-me os bens próprios, né? E você, tipo, dá a vida ouvindo aquela pessoa e dando luz para aquela pessoa, né? Isso é muito importante. Então, tudo que a gente faz em espírito de sacrifício, que a gente está dando vida pelo outro, né? E às vezes a gente toma sobre si os males do outro, às vezes a pessoa vem
trazendo os seus problemas, preocupação, né? E a gente ouve, né? E a gente reza, a gente repara. Às vezes a gente parece que tem uns males assim que a gente entra em cada situação, né? Através dos vídeos que a gente vê. Parece que a gente entra na mente daquela pessoa, entra na realidade daquela pessoa, entra na miséria daquela pessoa, né? Entra na cabeça mesmo daquela pessoa e parece que a gente toma sobre nós aqueles males e trocando eles, né? Em luz, em reparação, em atos reparatórios, né? Então é a nossa vida mesmo, é essa, né? É ser o Cristo mesmo, que dá a vida, que não vem para ser servido, mas para servir, né? E vem para dar vida, né? Não tem, ele fala, né? Não tem maior amor que dar vida pelos outros, né? Pelos seus amados, né? Então é muito importante isso. E dúvidas do confessor, resposta de Jesus. Havendo tido algumas dúvidas, o confessor via o bendito Jesus, ouvia junto a ele e eu ia dizendo: meu agir está sempre apoiado na verdade. E embora muitas vezes pareça escuro sob enigmas, no entanto, não se pode fazer menos do que dizer que é a verdade. E embora a criatura não entenda com clareza meu agir, isto não destrói a verdade. Faz compreender muito melhor que é modo de agir divino. Então, justamente a dificuldade da pessoa em compreender do humano, né? Só confirma mais que é algo alto, né? Que é divino, só enaltece mais a verdade, né? Não é as dúvidas que as pessoas colocam, é que vai manchar aquela verdade, né? Não é o fato de alguém não entender a sua atitude, que quer dizer que a sua atitude não foi boa, não, você não agiu na verdade. Ao contrário, isso mostra mais, como, até mostra assim, como que aquela outra pessoa está muito no humano, né? E mostra como que é o agir divino realmente que as pessoas, né, o humano tem dificuldade de entender. Então, porque sendo a criatura finita, não pode abraçar e compreender o infinito. No máximo, pode compreender e abraçar algum brilho. Assim como em tantas coisas ditas por mim nas Escrituras. Meu modo de agir nos santos talvez tenham sido compreendidas com toda clareza, ó quantas coisas deixaram na escuridão e no enigma. No entanto, quantas mentes de doutos e sábios se cansam em interpretá-las? E que coisa compreenderam? Pode-se dizer que nada em comparação com o que fica por conhecer. Isto acaso prejudica a verdade? Para nada. Mas bem a faz resplandecer principalmente. Por isso, o seu olho deve estar atento se há verdadeira virtude e se sente em tudo, e embora às vezes as escuras, que esteja a verdade. E do resto se necessita estar tranquilo e em santa paz. Então, mesmo nas coisas que a gente não entende, né? Mas a gente tem que ser honesto em tudo, né? Eu acho legal essa questão, né, que foi falada na meditação, sobre se agir na verdade. Porque a gente não vive por virtude, né? Porque a virtude pode fantasiar, né? Você quer ser aquilo que agrada o outro, né? Aquilo que o outro espera que você seja. E você pode fantasiar, você não está sentindo exatamente aquilo, mas você quer demonstrar uma coisa que você realmente não está pensando. Isso é falsidade, né? E Jesus quer que em tudo esteja a verdade, né? Mesmo que o outro não entenda a nossa atitude, mesmo que seja confuso até para nós se explicar, mesmo que até para nós algumas situações sejam confusas, né? Mas em tudo ele quer que seja verdade, mesmo diante de situações que a gente ainda tem, está discernindo ali a vontade de Deus, enfim. Mas em tudo a gente seja verdadeiro, né? Aí eu passei por isso hoje, né? Mas o que ficava no meu coração é seja sincera, seja honesta em tudo, né? E aí eu fui falar com o meu marido também, falou a mesma coisa, né? Sim, tem que ser sincero, tem que ser honesto, deixa a vontade divina conduzir tudo, né? Fui falar com a Aline, ela foi, confirmou a mesma coisa, né? Sim, seja sincera e o que for, né? De acordo com o que a vontade divina direcionar. Então, assim, é porque eu recebi uma proposta de trabalho, né? E, e eu fui nessa entrevista hoje, mas assim, eu fui muito honesta, porque tem duas vagas. Me ofereceram a vaga de coordenadora da escola, coordenadora pedagógica. E eu também tenho uma vaga para professora, mas não foi me oferecida de imediato essa vaga. Depois, na entrevista, que ela me falou que tinha. Então, eu fui muito honesta com ela. Eu falei, com criança em sala de aula tem costume, né? Eu fui muito sincera, muito sincera. Eu não fiquei preocupada em mostrar uma coisa que eu não sou, que eu não tenho, em dizer que eu sei coisas que eu não sei. Então, eu fui muito verdadeira quanto àquilo que eu tenho de conhecimento. Então, eu deixei muito claro, né, para ela. Eu fui lá, não demorei, né, fui rápido, respondi rapidamente.
Mas eu cheguei lá e não fiquei preocupada, porque assim, em RH eles costumam dar muita orientação assim. Não fala que você tem segurança, não fala essas coisas que essas coisas já faz você perder a vaga, né? Eu não me preocupei com isso, eu fui muito honesta. Porque eu penso assim, independente do que eu falar, se for a vontade de Deus, vai ser. Eu não fico muito preocupada com isso, não. Então eu falei, eu tô sendo sincera. Olha, eu não tenho experiência em coordenar a escola, eu precisaria de muita ajuda, de orientação. Eu tenho insegurança, medos quanto a isso, porque eu sei da responsabilidade. Entendeu? Eu acho muito interessante a vaga. Eu não estou descartando a possibilidade, mas eu vou ser bem honesta com você. Eu confesso para você que para professora me interessa mais porque já é algo que eu estou acostumada ali a lidar com sala de aula. Para mim, entende? Eu tenho os desafios também, mas é algo que eu tenho experiência. Então, eu vou ser muito sincero com você, mas ao mesmo tempo, se eu for treinada, se tiver quem me ajude, então eu deixei bem aberto e ao critério dela decidir se ela me coloca como coordenadora ou professora. Foi o que meu marido também me orientou. Deixa ela decidir, né? Entrega para Deus, deixa ela decidir. Mas eu fui muito aberta. Eu falei, eu agradeço muito, né? Estou disposta, fico à disposição, mas eu deixei muito. Fui muito clara sobre minhas dúvidas, meus medos, tudo. Eu não tive medo de falar essas coisas na entrevista. E não fiquei preocupada em perder a vaga por causa disso, sabe? E eu percebi que ela se sentiu até mais atraída, né? Porque parece que quando você é transparente, as pessoas gostam mais. Não é uma coisa que repele elas, não. Entendeu? Eu percebi que quanto mais eu fui sincera, mais ela se interessou ali em me escutar, em falar comigo. Mais ela demonstrou também interesse na minha pessoa ali para trabalhar ali. Entendeu? Então eu percebo que Deus gosta das coisas assim, né? Então eu fui clara. Muito clara, sabe? Quanto verdadeiro quanto aquilo que eu dou conta é aquilo que eu não dou. Aquilo que eu sei é aquilo que eu não sei. Eu acho que é aí que Deus quer, né? Da gente, essa verdade, né? Então tá na mão dele, né? Ela vai decidir. Ela falou comigo que também quer rezar e decidir, que ela é uma pessoa católica, uma pessoa de fé, essa diretora. E ela vai rezar e decidir também, porque ela tá entrevistando outras pessoas e vai me dar uma resposta. Aí eu fiquei aguardando. Tá na mão de Deus aquilo que ele achar melhor, entendeu? E seja feita a vontade de Deus. Eu vou dar o meu melhor dentro daquilo que eu posso, né? E sendo sempre sincero, eu acho que esse é o caminho. Você tem que ser uma pessoa aberta, clara, sabe? Você não pode fingir aquilo que você não é. Você não pode chegar e falar, eu dou conta, eu sei tudo, se você não sabe. E parece assim que quando você é assim, você não fecha portas, não. É mais fácil você abrir portas, sabe? Então eu não poderia chegar lá prometendo um monte de coisa que eu não tenho capacidade. Mas ao mesmo tempo eu não me mostrei uma pessoa fechada para aprender. Eu falei que eu estou aberta para aprender. Mas deixei muito claro que eu ainda não tenho experiência com isso, né? Então, seja feita a vontade de Deus. Então, eu creio que Ele quer as coisas assim, né? Ele quer da gente sinceridade, verdade, transparência, clareza, simplicidade, porque é o mesmo os atributos dele, né? Deus é assim, as verdades são assim. As coisas com Deus é tudo na clareza, não tem fingimento, não tem enrolação, né? Então é isso. Amém?